Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir desse instante o nosso programa Fala Vereador. Muito obrigado a quem nos acompanha, ao senhor e a senhora que estão em sintonia com o nosso programa. É sempre motivo de satisfação muito grande saber da sua companhia. Hoje, com os companheiros aqui, José Fernando, nosso repórter cinematográfico, suíte de produção Abelardo, também o Samuel Moreira, sonoplastia e edição. E o nosso querido Jean, intérprete de Libras, é a equipe que nos faz chegar ao recesso de seu lar. Contamos hoje com a presença sempre, por demais importante, do nosso vereador Rubens Angioletti, do PSB, ao qual dizemos boa noite, muito obrigado, vereador, por estar conosco aqui para a gente conversar um pouco sobre o seu trabalho parlamentar, bem como também tantos outros vários assuntos que dizem respeito à nossa coletividade. Motivo de prazer recebê-lo aqui. Obrigado, aliás, o senhor nunca se furta quando convidado, está aqui conosco para conversar com a coletividade. Muito obrigado, boa noite. Carlos Antônio, boa noite para você, boa noite também para todos os ouvintes e todos os telespectadores da nossa TV Câmara que nos acompanham agora. E como costumo brincar e dizer para você, né? Pergunte tudo que você quiser e eu respondo tudo que eu puder. Estamos aí para conversar, bater um papo sobre o mandato. Já começo até falando da minha gravatinha hoje, cor-de-rosa, né? Em homenagem ao Outubro Rosa, para que as mulheres, né, tomem muito cuidado aí com a questão do câncer, principalmente o câncer de mama, saudando todas as entidades que trabalham nessa área, né? Tivemos uma sessão especial na Câmara. Isso, e eu fiz um projeto de lei também para que as pessoas detectadas com câncer não ficassem isentas do IPTU. Não é muita coisa, né? Porque para você custear um tratamento de câncer requer muito dinheiro. Mas é alguma forma do poder público sinalizar e dizer assim, poxa, vou aliviar um pouquinho para você, né? Então, as pessoas que fossem detectadas com câncer não pagariam o IPTU. O senhor já entrou com essa matéria? Né? Não, e aí, infelizmente, ela teve um parecer contrário, porque é o tipo da matéria chamada vício de iniciativa, ou seja, é matéria que o vereador não pode legislar sobre isso, mas o executivo pode. O senhor poderia entrar com a indicação de anteprojeto. Isso, foi exatamente isso. Nós mandamos para o prefeito, então, o nosso projeto de lei, como está ali, mandamos para o prefeito, aí ele passa a se chamar anteprojeto, através de uma indicação que conduz esse anteprojeto até o Poder Executivo. Essa é uma tratativa formal, né, Carlos Antônio? Indicação conduz o projeto que passa a ser um anteprojeto. E aí o prefeito pode mandar de lá para cá. Então fica o nosso pedido aí mais uma vez, aproveitar a oportunidade, né? Prefeito, dá uma olhadinha com carinho nesse projeto de lei, que ele é muito importante para aliviar um pouquinho essa cruz das pessoas, né, que são portadoras de câncer na cidade de Itajaí. Realmente, a sessão especial que teve aqui na Câmara, a gente viu o sentimento daquelas mulheres, o sentimento dessas pessoas que são atacadas por essa doença, né, vereador? Chega a ser extremamente comovente, né? Carlos Antônio, o câncer está aí, né, Carlos Antônio? O homem já foi à Lua, já descobriu diversas coisas, mas a danada da cura do câncer não sai. A gente consegue aí no começo, né, quimicamente, o pessoal no começo consegue dar uma prolongada, mas é terrível, né? Enfim, isso deixa para os especialistas, a nossa parte não é essa. Mas de qualquer forma, queira Deus que não, mas todos nós estamos expostos, principalmente pelos nossos hábitos alimentares, né? A gente aí que come margarina, que utiliza micro-ondas, ou seja, nós estamos ao lado do câncer constantemente, né? E qualquer um de nós pode ter esse caso na família. E é muito triste, amigo. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar é bem-vindo. Você vê essas senhorinhas do câncer, são voluntárias, elas vão para lá, ficam vendendo rifinha, coisa para poder manter uma entidade importante dessa, que o próprio Poder Executivo, eu fiz também um pedido ao prefeito, prefeito, o senhor está dando subvenção social, ou seja, ajuda financeira para algumas entidades de Itajaí. Mês de outubro é hora de ajudar essas entidades, então. Entidades que lidam com o câncer aqui na cidade de Itajaí, né? Se eu não me engano, nós temos 3 ou 4 entidades. Temos a APC, Amor Próprio, Câncer com Alegria e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Nós vimos, assim, vários movimentos e tal, com relação ao câncer de mama. Ainda falta informação sobre isso, vereador?
Por incrível que pareça, eu sou jornalista, você é jornalista, e eu estava esta semana, eu postei no meu Facebook particular 3 vídeos de um cientista de alimentos dando uma entrevista para o Amaury Júnior. Se você assistir a entrevista dele, você vai dizer assim, pô, eu sou jornalista e eu não sei nada. Porque o nosso hábito alimentar está um desespero. Ele falou, por exemplo, da margarina, e eu tenho 2 potes de margarina na geladeira. E ele disse, Rubens, a margarina, está ali na entrevista, ele disse, a margarina falta uma molécula para virar plástico. Se você botar a margarina e botar um monte de bosta, vai encher de mosca, de bicho na bosta. E na margarina não vai nada. Aquilo ali é cancerígeno. Ele falou, o cientista de alimentos está falando. Pô, e eu estou com um pó dentro de casa, pô. Ele disse assim, micro-ondas. Se você soubesse o quanto faz mal um micro-ondas, você jamais daria para sua família. Ele ainda brincou, ele disse, micro-ondas você dá para o inimigo de presente, mas não para tua família. Porque é o eletrodoméstico mais cancerígeno que tem dentro de casa. Você sabia disso? Claro. Eu não sabia disso. Não. Está lá o micro-ondas. Óbvio. Aí tu começa a ver essas coisas e pô, onde é que nós vamos parar desse jeito, né, Carlos Antônio? Nós temos agora, e ainda existem muitos tabus, muitas situações, a dificuldade ainda de se procurar recursos. Tem muita gente ainda que fala, não, na minha família, mulheres, que eu já ouvi isso, não, na minha família não tem, nunca teve ninguém, eu faço meu autoexame, mas está tudo certo, está errado. Está errado. É a mesma coisa como vai acontecer agora o Novembro Azul, né? Uhum. O Novembro Azul, a questão dos homens. Sai as meninas entre os homens. Os homens e tal. Que nós somos mais relaxados, né? E quantos homens, por questões de preconceito e tal, não fazem os exames? Mas é aquela história, você quer ver, por exemplo, o cidadão, se não vai no médico por bem, ele vai por mal. Aí vai quando está doente. Aí vai por mal, ou você vai antes, ou você vai quando está arrombado, né? Então, se tu não vai por bem, tu vai por mal. Então, eu prefiro ir por bem. É igual, mas pensa assim, ó um carro. O carro é lata, é ferro, é aço, é vidro. Ele precisa ter a manutenção e a revisão dele para ele não quebrar. E precisa ter boa gasolina e bom óleo para ele andar, não é? Nós é a mesma coisa, pô. Se você não tiver boa alimentação e bons líquidos que você ingere, você não vai bem, né? E se tu não tiver a revisão, que é no caso o nosso check-up, aí dá um médico, também vai pifar, né, amigo? E aí se você for depois que pifar, aí complicado. Mas isso deixa para os médicos, né? Mas que bom, acho que foi muito bom a gente ter colocado essa situação. Dá um start, né, Carlos Antônio? Dá um start na gente, né? Tomara que o senhor prefeito acolha a sua solicitação de indicação. Às vezes o cara está se sentindo mal. Às vezes o cara tá, a banana, por exemplo, é o alimento que mais combate a depressão. E a depressão leva ao suicídio. E tem vitaminas, vitamina D e vitamina B, que são as vitaminas que quando falta adoece o nosso cérebro, que leva à depressão e tudo. Então o suicídio tem relação até com isso, com falta de vitaminas, então você vê como uma coisa é complexa. É complicada, né? É complicado. Aí a gente está doentinho às vezes, está quietão e não sabe por quê. Você pratica atividade. Legal, mas você está comendo o quê? Está comendo batata frita, estou comendo pipoca de micro-ondas, estou comendo uma baita fatia de pão todo dia, mas cheio de margarina. Aí não dá, né, queridão? Vereador, nós temos perguntado aqui a todos os senhores nobres edis, e não será diferente com o senhor também, afinal, nós estamos quase encerrando este terceiro ano desta legislatura, vereador. O seu organograma de trabalho parlamentar planejado até aqui, até o final deste ano, fica todo ele concretizado ou ainda ficam muitas matérias suas, muita coisa que o senhor gostaria de terminar este ano, fica para o ano que vem? Carlos Antônio, o mandato... Isso que a gente sabe, né, e falando ao nosso telespectador, que a demanda aqui é diária. Sim. Né? Carlos Antônio, o mandato que o vereador Rubens Angioletti ocupa, ele é ativo desde o primeiro dia de mandato e será até o último dia de mandato. Nós não esperamos passar os anos, chegar o ano de eleição para sair na rua, para trabalhar, nós estamos desde o primeiro dia em atividade. O nosso volume de trabalho é muito grande no nosso gabinete.
De modo que tudo que a gente vem recebendo da população, a gente vem trabalhando, estudamos, vimos o que dá para fazer, se é uma indicação mandamos, se dá para virar um projeto de lei a gente faz, e é nesse sentido que nós temos trabalhado. Eu vou te dar um exemplo, a carteirinha do autista. Carteirinha do autista foi um projeto que surgiu no nosso gabinete, mas não foi da cabeça desse vereador. O cidadão que passou por uma dificuldade chegou para nós, vereador, poxa, eu estava na fila de um banco, e o meu filhinho de colo estava ali incomodando, o meu filhinho incomodando, coisa e tal, e as pessoas perguntando, nossa, mas por que está incomodando assim? Essa criança é mal educada? Ele disse, não, querido, ele tem autismo. E o autismo tu não vê fisicamente, entendeu? E aí eu disse, poxa, peraí, vamos fazer alguma coisa. Aí tu vê que de uma coisa, olha como vira. Às vezes a pessoa diz, vereador, pô, não, tem que vir mais aqui. Não dá para a gente ficar só na rua. E não dá para ficar só no gabinete. E nós temos milhares de patrões porque nós somos chamados em toda a cidade. E cada chamada dessa é uma demanda. Às vezes chega a ser absurdo o volume de trabalho. E aí peguei ali, fui lá, estudei a lei e vi, mas espera aí, o autismo é incluso já por uma lei federal como deficiência. Se é excluso como deficiência, ele tem os mesmos direitos que um deficiente. Eu disse, então vamos fazer a carteirinha do autista. Aí fiz o projeto de lei. Peguei, chamei a minha assessora, a Vânia, e disse, Vânia, vai na procuradoria e vê se a gente pode fazer esse projeto de lei. A Vânia consultou a procuradoria. E a procuradoria da Câmara disse, não, esse projeto de lei a gente não pode fazer porque nós vamos atribuir uma função a uma secretaria. E o vereador não pode atribuir função a uma secretaria, só o prefeito pode. Porque ele é o chefe dos secretários, não o vereador. Aí o que eu fiz? Mandei uma indicação ao prefeito com um anteprojeto para o prefeito fazer. E o prefeito se comprometeu conosco, mandou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei e nós aprovamos e já está sendo impressa a carteirinha do autista. E aí agora as pessoas que têm a carteirinha chegam na fila. Ficou afeta que secretaria é essa situação, vereador? Eu não lembro o nome agora. Social? Não, foi outra, essa de Secretaria de Cidadania, eu acho que é. Ah, sim. Cidadania. Está com a Secretaria de Cidadania. Dentro em breve, essas crianças poderão portar a sua carteirinha, então. Sim, os responsáveis por ela podem. Eu pedi também à Prefeitura, Carlos Antônio, para incluir nos estacionamentos da cidade, sabe onde tem o símbolo do deficiente, para incluir ali também o símbolo do autista, porque o autista também tem preferência ali. E o senhor usou uma expressão e é muito correta, porque as crianças, enfim, síndrome de Down, aparenta. Sim, é físico, você consegue ver fisicamente. Né? Você detecta. O autista não. Não. É totalmente diferente. E aí tem os vários graus ainda, né? Os vários graus. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Então, é isso que eu digo, falando do mandato, né? Então, é assim, Carlos Antônio, as demandas vão vindo, a gente vai trabalhando, vai indo e não para nunca. Então, assim, como vai ser o ano que vem? Talvez mais, talvez menos, mas o que vier, nós não fugimos do trabalho, nós vamos ao encontro dele. O meu lema desde o primeiro dia de mandato foi, pode olhar o meu primeiro discurso na tribuna, não vendo, não me corrompam, se pensar em me corromper, pense duas vezes, porque eu denuncio primeiro como vereador, depois como jornalista, né? E nós viemos para te ouvir durante os 4 e não de 4 em 4 anos. Porque tinha muito disso, de político só vem na rua quando é ano de eleição. Nós não, nós estamos na rua desde o primeiro dia de mandato. Aí as pessoas dizem, mas você tem que vir mais aqui. Olha só, eu tive 1.814 votos. Se eu visitar um eleitor por dia, eu não consigo visitar todos os meus eleitores 2 vezes no mandato inteiro. Então é impossível a gente estar na casa de todo mundo quando as pessoas querem. Mas nós estamos na rua e eu presto conta de tudo na minha rede social. Todo o meu trabalho, documentação, uso da tribuna, faço os meus vídeos, não é para aparecer. Os meus vídeos que eu faço é para prestar conta para o cidadão, para ele saber o que eu estou fazendo. Mesmo assim, já tem uns caras da maldade aí que diz que a gente não faz nada. Imagina se a gente não prestasse conta, né? Vereador, nós vamos a um rápido intervalo, se o senhor me permitir. Tem uma outra situação com relação ao autista, já que estamos falando. Fique à vontade. Senhor, vamos falar na volta do intervalo sobre a questão do cinema. Sim, pode ser? Sessão especial. É uma outra matéria sua. Uhum. Ao senhor e a senhora que está conosco também, peço licença, nós vamos a um rápido intervalo, a gente já volta, mas antes, muito obrigado pela sua companhia com o programa Fala Vereador de hoje.
Rubens Angioletti, vereador do PSB. Um instante só, a gente já volta. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje, vereador Rubens Angioletti, do PSB. Vereador, o senhor, antes dessa matéria, o senhor também mantém um programa de rádio, não é? Sim. Eu sou jornalista, né, Carlos Antônio? Radialista, jornalista, então, assim como você, né? Aliás, aprendi um monte de coisa contigo também no rádio. É bondoso. Ô, Carlos Antônio, e aí nós temos a nossa profissão, a gente tem que continuar, né? A gente não pode abandonar, né? Eu sou do rádio, o advogado não deixa de ser advogado. Todos os profissionais, quando participam da política, eles continuam exercendo suas atividades. E eu também exerço a minha. Eu tenho um programa na Rádio Comunitária Luz do Amanhã, das 7h30 às 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Das 7h30 às 9h30. Às 9h30. Isso, são 2 horas de programa. Levanta cedo para fazer a produção toda do 5 programa. 5 horas, 5h30 da manhã eu levanto todos os dias. Por isso que eu tenho dificuldade de ir em eventos à noite, tá? Às vezes a pessoa, vereador, à noite... Só que assim, você já levanta cedo. Você já tem atividade o dia inteiro. Aí se eu for também nas atividades todas que me convidam à noite... Não tem como, né? Não tem como. Vai algumas, depois como. A coisa não vai dando certo. Mas só que assim, aí até é legal explicar, né, cara? Eu também não vou muito em eventos à noite, mas também não vou em festas à noite. Porque para festa você vai, não, mas também não vou. Às vezes os colegas fazem um churrasquinho, eu convido para uma reunião à noite, coisa e tal, dificilmente eles me veem lá. Se não for numa sexta-feira ou num sábado, que daí não precisa fazer o programa no outro dia cedo, eu não vou não. Essa questão do cinema para o autista, como é que surgiu essa ideia? Sim. Como é que o senhor trouxe essa matéria à baila? Outro assunto que chega no gabinete, porque daí chegou no gabinete e disse, poxa, as crianças autistas, eles são muito impacientes, né? Eles se mexem muito e você tem que ter uma sessão adaptada, não pode ser muito escuro, o som não pode ser muito alto. E aí nós construímos isso junto com o gabinete e também com algumas mães, né, de autistas, porque essa demanda elas que trouxeram também para a gente. E aí a gente trabalhou nisso. É o que eu digo, chegou a demanda. Beleza, o que nós vamos fazer? Podemos fazer lei? Não podemos? É na iniciativa privada? Como é que a gente faz? Marcamos uma reunião, fomos ao Itajaí Shopping, conversamos lá com o pessoal do cinema, né, do shopping. O pessoal, legal, gostamos, mandamos um ofício para eles. Eles mandaram um ofício para Porto Alegre, se eu não me engano, que é a central da empresa. A empresa deu um ok e aí nós conseguimos realizar. E aí ficou uma proposta ali de fazer uma vez por mês uma sessão adaptada, inclusive quase que lotou todo o cinema. Essa situação... Foi num domingo, Carlos Antônio, acho que foi num domingo de manhã, começou um pouquinho, domingo de manhã ou sábado de manhã, mas foi um dia de manhã cedo, antes de abrir o shopping, começou a sessão de cinema, daí o pessoal entrou, inclusive, quase lotou. Aí eles deixaram a meia luz, né? A luz não fica muito escuro, baixaram um pouquinho o som e foi uma maravilha a sessão. Toy Story, eles foram assistir. Toy Story. É o tipo da matéria que daqui a pouco ganha alcance nacional. Sim. Pela importância... A horta comunitária, desde o início do mandato. Por isso que eu digo, a demanda chega, tá vendo? O povo chegou para nós, antes de ser vereador, na imprensa, e a gente já recebia muita reclamação de terreno baldio. Terreno sujo, terreno abandonado, terreno com bicho, terreno... Eu disse, o que a gente pode fazer com esses terrenos, não? Peraí. E se a gente transformar esses terrenos em horta? Aí fomos descobrir, tinha um cidadão, Edson, se eu não me engano, no Cidade Nova, tinha um terreno na rua dele, ele pegou o terreno e plantou num pedacinho. Aí ele viu que dava. Aí ele falou com o dono do terreno permitiu, ele plantou mais um pedacinho. Aí ele começou a colher e começou a dar para os vizinhos. Aí os vizinhos se interessaram. A rua inteira, final da história, né? A rua inteira, cuidando do terreno inteiro que virou uma horta da rua. E todos os moradores, fim de tarde, vão lá, conversam, bate-papo, cuidam da horta. Eu disse, prefeito, isso aí pode se espalhar na cidade inteira. Horta comunitária, nós vamos resolver o problema do lixo
e as comunidades vão se entender melhor, os vizinhos vão se conhecer melhor, vão se alimentar melhor, vai ser bom para todo mundo. Aí, como o vereador não pode fazer esse projeto de lei, eu fiz o anteprojeto, mandei o anteprojeto para o prefeito em 2017. Infelizmente, até hoje não foi colocado em prática. Essa semana passou na Fátima Bernardes, na Globo, um programa, acho que foi mais de meia hora de programa em rede nacional, só falando sobre horta comunitária em Belo Horizonte. E nós não está aqui, o nosso está aqui desde 2017. Sabe o que a prefeitura ia fazer? Só intermediar, porque um exemplo, o Carlo Antônio tem um terreno, o Rubens quer plantar no terreno do Carlo Antônio. Então nós dois vamos lá na prefeitura, a prefeitura vai ser o intermediador para garantir de que eu não vou me apoderar do teu terreno. E que na hora que tiver tudo prontinho para colher, tu também não vai ali fechar o terreno. Entendeu? A prefeitura é só intermediar. E poderia até ajudar com algum implemento, né? Um orgânico, um adubo, alguma coisa, né? Até mas, porque tem o horto municipal. E a prefeitura ia ganhar um monte. Ia acabar essa reclamação, os vizinhos iam ganhar, todo mundo ia ganhar, Carlo Antônio. Na verdade, há algum tempo atrás, aqui no meu condomínio horizontal, aqui na José Pereira Liberato, me pediram, o zelador do condomínio, o senhor não tem alguns tijolos lá? Tem um montinho de tijolos lá, o senhor vai ocupar? Não vou ocupar, você precisa. Não, é que eu vou fazer a horta do condomínio. Não, você pode pegar. O cara vai fazer horta, o quê? Tal. Rapaz, 3 dias depois estava a muretinha completa e tal, e já cheguei para ver, já tinha 5, 6 moradores ajudando. Hoje, as verduras, né? As verduras, enfim, algumas hortaliças e tal, hoje todos nós do condomínio vamos buscar na nossa horta. É isso aí, pô. É isso aí. É fresquinho, pega ali. Compostagem, aproveita os próprios orgânicos em casa, já faz a compostagem. E chega alguém... A Univale ensina a fazer. Chega alguém do trabalho, geralmente você está em casa, não, eu vou dar uma olhadinha na horta lá, ele vai tirar o capinzinho, as ervas daninhas, está lá. É todo mundo ajudando e todo mundo colhendo. É uma não pena, né? Mas... Estamos aí, vamos. Perfeito. É o que eu digo, a gente continua o que não cabe, porque assim, a função do vereador não é executar. Isso aí é legal, Carlo Antônio, a gente falar aqui, porque assim, as pessoas confundem as coisas, sabe? Vereador é membro do poder legislativo, o nome já diz, legislar. Nós criamos leis municipais, aperfeiçoamos as leis municipais que já tem, fiscalizamos o prefeito como o prefeito utiliza o dinheiro público. Então o vereador, ele não pavimenta a rua, o vereador não arruma buraco de rua. O vereador indica ao prefeito que tem o buraco, o vereador solicita ao prefeito por indicação a pavimentação, mas quem vai fazer ou não é o prefeito, porque é ele que tem a equipe de trabalho, o cofre público com o dinheiro dos impostos, as máquinas, os equipamentos, não é o vereador. Eu peço licença mais uma vez ao senhor, vontade. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência. O senhor realizou há dias atrás, juntamente com outros nobres edis, mas de iniciativa sua, uma audiência pública com relação para implantação ou não de uma unidade do EMOSC na nossa cidade. Vamos conversar sobre isso? Sim, claro que sim. Peço licença ao senhor e à senhora que está conosco também. Muito obrigado pela sintonia com o programa Fala Vereador de hoje, a presença do vereador Rubens Angioletti, do PSB. Um minuto só, a gente já volta. Amigos da TV Câmara, estamos de volta para o nosso último bloco do programa Fala Vereador. Na edição de hoje, o vereador Rubens Angioletti, do PSB. Vereador, há dias foi realizado nesta Casa de Leis, por sua iniciativa, presença de muitas autoridades, vereadores, pessoal de Florianópolis do EMOSC, autoridades municipais, enfim, estava cheia a casa aqui, sobre a implantação ou não de uma unidade do EMOSC, coisa que vem se pleiteando ao longo de muitos anos, de vários anos, e muito discutido nessa casa. A que ponto chegou? O senhor dirimiu as dúvidas, o senhor chegou a um denominador comum para o senhor, os resultados dessa audiência pública?
satisfeito com o resultado, Sim, vereador? Carlos Antônio, como o nome já diz, audiência pública, né? É um momento especial, é um momento que você consegue botar todas as partes envolvidas à mesa e ali cada um tem o seu momento de falar, o povo pode questionar também, perguntar, tirar suas dúvidas. Aquela audiência pública sobre o EMOSC, ela foi, na verdade, uma aula, porque o diretor-geral do EMOSC esteve aqui, ele nos explicou o que é um hemocentro, o que é o sangue, como funciona, prazo de validade dos componentes do sangue. Foi um show. E aí ele nos disse, olha, o que nós precisamos hoje em Santa Catarina não é de EMOSC, até porque os EMOSCs que tem estão trabalhando, digamos assim, com meia força e com um custo enorme. Não precisa isso tudo. Ele disse, o que nós precisamos é ter um ponto de coleta de sangue e saber onde estão os doadores, quem são os doadores. Porque quando faltar determinado tipo de sangue, nós conseguimos acionar eles e eles vão ao ponto. E esse ponto vai ser feito, segundo o governo do estado de Santa Catarina, com participação do prefeito municipal Vonei Morastoni, que cedeu uma sala no CIS, para ser feito no CIS em Itajaí. Então, quando nós terminamos aquela audiência pública, que foi proposta por mim, mas a pedido, né, do nosso deputado estadual Onir Mocelin, quando nós terminou a audiência pública, ficou acertado de que viria a direção do EMOSC com o engenheiro deles, junto com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde que estava ali representada, para dar uma vistoriada no CIS e ver como seria a sala, fazer o projeto, né, para poder instalar o EMOSC ali, esta unidade de coleta. E ela deve ser realizada a partir do ano que vem, já no início do ano que vem, porque o deputado Mocelin e o deputado Skudilac, que estavam na audiência, disseram, olha, nós já vamos provisionar esse recurso para manter, nós já vamos provisionar no orçamento do Estado para o ano que vem. Para o ano que vem. Porque você tem que fazer, mas tem que ter dinheiro para manter. E o orçamento é feito esse ano, né? É feito esse ano. Então aí eles já vão provisionar esse recurso para o ano que vem e o ano que vem o Estado já vai ter reservado o recurso para custear essa unidade em Itajaí. Esse dinheiro é carimbado, essa aí verba, fica carimbado, né? para isso. Recurso, Então né? Vai ter. Foi muito legal o movimento pró-EMOSC, as autoridades, vereadores da cidade de Camboriú que ali estavam, né? Também todos saíram satisfeitos da reunião, porque, bom, é isso aí mesmo que a gente queria. Eu fiz a audiência pública, Carlos Antônio, porque, poxa, eu não aguentava mais ouvir isso na cidade. Vai ter EMOSC, não vai ter EMOSC, vai ter EMOSC, não vai ter EMOSC. Falta força política, tem força política, não sei. Eu parei e analisei, peraí, força política não é, porque nós já tivemos 2 deputados, nós tivemos 2 deputados de Itajaí, tivemos deputado federal, tivemos senador, tudo nós tivemos. E não saiu o EMOSC. Então isso não é força política. É o recurso, não é? Então vamos chamar a audiência para saber. Vai ter? Quando? Não vai ter? Por quê? E ponto final. Para a gente não ficar mais se alugando com esse assunto, entendeu? Fica uma unidade de distribuição e coleta por demanda. Por demanda. De acordo Os hospitais que estavam ali também concordaram, é isso que precisa. Não há necessidade de um EMOSC aqui em Não há Itajaí. Eu estou tentando lembrar aqui, conversando contigo, tentando lembrar os valores, mas os valores são absurdos, a diferença. É tipo 800 mil para 90 mil. Para 90 mil. É uma coisa assim, eu não lembro agora, mas ele foi comentado ali. A disparidade é muito grande. É muito grande e sem ter necessidade, né? Nós temos 2 assuntos ainda, Manda. que bom que o senhor trouxe, resolvido o EMOSC. 2 assuntos que eu preciso. Temos quantos minutinhos? Eu quero esperar a inauguração, porque enquanto não tiver inaugurado, por enquanto nós estamos na conversa. Eu vou continuar Mas ao cobrando. menos a conversa foi melhor. Eu acredito na vez. palavra do deputado Mocelin e do governo do Estado. 3 minutos para 2 assuntos ainda, vereador. Manda. Há dias o senhor se reportou sobre a fiscalização que o senhor vem fazendo, sobre a implementação de rede coletora de esgoto nos bairros Cordeiro e São Vicente. O senhor não gostou muito, inclusive falou sobre isso. Sim. Por quê? O que está acontecendo? Carlos Antônio, nós somos servidores do povo. O povo nos chamou e disse, vereador, está abandonado aqui no Bambuzal, está abandonado no São Vicente, em alguns lugares 3, em outro 4 meses as ruas foram cortadas e não foram fechadas. Eu disse, não, mas isso é um absurdo, porque nós sabemos que teve uma licitação e a empresa foi contratada por 15 milhões para resolver isso.
E aí nós fomos lá, atendemos a comunidade, constatamos, procedia. Aí nós fomos lá, conversamos com o Semasa nos garantiu que no início do mês de outubro, finalzinho de setembro, início de outubro, estaria dando uma solução para o problema, nos explicou o que estava acontecendo e eles cumpriram a palavra deles, porque depois a comunidade me chamou novamente, eu fui lá novamente para agradecer, inclusive, porque agradecer a palavra que me deram e cumpriram, não o serviço, porque o serviço, fica 4 meses parado. E agora está sendo fechado, mas também o asfalto não está ficando bom, está ficando remendado. Eu penso que quando passa esses cortes na rua para passar a rede, a rua tinha que ser refeita. Não adianta você fazer só a emenda. A emenda cede, afunda, fica torta. Você vê, as ruas de Itajaí, se tu andar nas ruas de Itajaí e observar, as preferenciais, onde passa o ônibus, as preferenciais, as artérias, elas estão um pouquinho melhor, Carlos Antônio. Mas todas as demais ruas de Itajaí estão uma porcaria para andar. Estão ruins, todas, inclusive no centro da cidade. É rua com buraco, com afundamento. As ruas estão muito ruins, por vários motivos, né? Mas estão ruins. Nós esperamos que o senhor tenha respostas em breves dias para a melhora dessas situações lá no bairro Cordeiros e também no São Vicente. Cordeiros até que está indo um pouquinho melhor. Tá melhor. Cordeiros não teve tanto esse problema porque não ficou abandonada. Cordeiros é mais os remendos mesmo, que alguns afundam, ficam ruim. Agora o São Vicente não, São Vicente foi crônico o negócio ali. Vereador, nós já falamos sobre esse assunto que eu vou voltar a ele agora. Haja vista o crescimento extraoficial do seu nome para compor a majoritária do ano que vem. Essas conversas têm verdade? Estão acontecendo, vereador? Carlos Antônio, as pessoas vêm me falar isso, sabe? Isso é legal. Eu quero agradecer a cada um dos cidadãos, porque assim, quem não gosta de receber um elogio do seu patrão, né? E quando o povo me elogia, é óbvio que eu fico feliz também. Mas não me sobe a cabeça, nós vamos continuar focado no mandato, trabalhando. E depois, se o povo quiser nos recontratar ou quiser contratar para alguma outra coisa, a gente conversa. Por enquanto eu tenho um contrato e eu tenho que honrar esse contrato. Mas essas conversas o senhor tem conhecimento que está acontecendo. Chegou para mim informações de que há pesquisas que me colocam muito bem nas pesquisas como candidato a vereador e me colocam muito bem nas pesquisas como um possível candidato a prefeito. Chegou para mim isso. E há essas conversas. Mas assim, é como eu te falei, eu não vou parar o que eu estou fazendo para cuidar disso agora. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um contrato em validade com as pessoas, né? Que é o contrato para ser vereador 4 anos. Depois a gente vai conversar de novo. E aí, vamos ver o que vai dar. Uma coisa eu sei, a gente tem que fazer o que é melhor para a cidade de Itajaí, e eu já deixo claro, eu não me posiciono favorável a todo mundo se juntar para ter o poder, porque o projeto não pode ser projeto de poder. O projeto tem que ser da cidade de Itajaí, para o bem do povo de Itajaí, não de poder, né? Então, assim, se houver alguma coligação, algum acordo para a eleição do ano que vem, a primeira coisa que eu vou olhar é quem está nessa coligação, quem está nesse acordo. São pessoas íntegras? São pessoas que trabalharam ao lado do povo? São. Então nós podemos conversar. Ah, não, são pessoas... Então, de minha parte, não dá para conversar. Vamos ter que esperar, então, novos capítulos dessa história aí, vereador. Isso aí, porque aquela história, Carlos Antônio, se eu começar a me preocupar com eleição do ano que vem já, sabe o que acontece? A gente acaba deixando de trabalhar para o povo para trabalhar só no que dá voto. E a gente não pode trabalhar só no que dá voto. Sabes por quê? Porque eleição ou reeleição não tem que ser o objetivo de quem está no poder. Tem que ser consequência do seu trabalho. Campanha tem que ser feita aos 4 anos com trabalho e não só no ano de eleição. Vereador Rubens, muito obrigado pela sua visita aqui no programa Fala Vereador. Muita saúde ao senhor, à sua equipe, para o senhor continuar desenvolvendo esse trabalho em prol da gente de Itajaí. Foi um prazer tê-lo aqui. Um abraço à sua equipe também. Muita saúde
e pé na estrada, não é? Obrigado, Carlos Antônio. Muito obrigado. Sempre uma satisfação encontrar você, toda a tua equipe. Desejar uma boa noite também para todos que estão acompanhando a TV Câmara e dizer a cada um dos cidadãos de Itajaí, dentro das minhas possibilidades, eu atendo a todos. O seu gabinete, você que está me acompanhando, o seu gabinete, pago inclusive com o seu dinheiro, é o gabinete 301, telefone 3344-7181, aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí. Obrigado, boa noite. Ao senhor e à senhora que estiveram até o momento conosco em sintonia com o programa Fala Vereador, nosso agradecimento todo especial. Obrigado pela companhia mais uma vez. Hoje, no programa Rubens Angioletti, vereador do PSB. Amigos, façamos todos uma grande noite e até o próximo programa.